Tenha acesso ao aprofundamento completo desta homilia, com chaves para compreensão, resumo e metas para a vida no site www.padremario.com.br. Irmãos e irmãs, antes de ontem nós meditamos a liturgia da palavra pela imagem do banquete, do deserto e do pão, do alimento, o pão, falando da Eucaristia. Ontem nós meditamos a partir da imagem da rocha, da casa e da construção, né? E meditamos a partir da necessidade da oração pessoal, da meditação. Hoje nós podemos meditar a partir da realidade da fé e do sacramento do batismo. O tema de fundo das leituras, Salmos, né? Primeira leitura, Salmo Evangelho, é a luz, o olho que abre. E aqui está uma imagem que se usa para o sacramento do batismo. Ser iluminado, abrir os olhos, pedir a fé, enxergar Jesus como aquilo que de fato Ele é. Ele é o pão da vida, Ele é a rocha sobre a qual se edifica a vida, e Ele é a luz do mundo. O refrão do Salmo, nós rezamos e cantamos: o Senhor é a minha luz e salvação. O Senhor é luz e salvação. E na estrofe do Salmo nós ouvimos: o Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo. Portanto, a luz, quando a gente enxerga Jesus como aquilo que Ele é, como o Salvador, vai-se embora o medo. Medo é uma experiência muito humana, né? Mas muitos de nós somos paralisados no medo. E por causa do medo, a gente não faz o que é errado, mas também não faz nada que é bom, por causa de medo. E o Senhor é luz e salvação. De quem eu terei medo? Diz o salmista. O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu vou ficar tremendo, né? Ninguém. E aí vem o pedido do salmista: ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso que eu desejo. Isso aqui é uma graça na vida. Querer uma só coisa, desejar uma só coisa. Isso é uma graça muito grande. Que se várias coisas boas vierem até mim, ou me forem possíveis, bem. Mas querer, desejar, eu estou desejando uma só. O desejo simplificado, né? Às vezes você fala assim para uma pessoa: qual é o seu sonho? Ela pega e fala assim para você: eu tenho tanto sonho. Pronto, não vai realizar nenhum. Nessa história, eu tenho tanto sonho. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, é só isso aqui que eu desejo. Uma coisa, que é o salmista. De modo que todas as outras, se Deus der, bem; Deus não der, amém. Mas Ele mesmo vai gastar a vida em uma coisa. Aí ele diz o seu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor, contemplá-lo no seu templo. É isso que ele quer, habitar com Deus. Habitar no santuário do Senhor significa ter intimidade, não perder Deus da comunhão, da amizade. O rei Davi aqui nesse salmo está falando do templo lá de antigamente, né? Ele era levita, ele cantava no templo. E Davi está dizendo: entre tantas coisas boas que a vida pode pôr diante de mim, ou que eu possa buscar, glória a Deus, mas desejar lá no fundo, Deus me livre de perder, é isso aqui, ó. Porque o que eu quero é habitar com Deus, na casa do Senhor, estar com o Senhor. E aí ele quer isso e fala de uma certeza: ele sabe, sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Vou ver nessa vida a bondade no Senhor. Aí ele diz para a própria alma, olha que coisa linda, aprender a conversar consigo mesmo, do jeito certo. Ele diz para a própria alma: espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Ele não está falando isso aqui para os outros, ele não está dizendo esperem no Senhor. Olha a conjugação do verbo, ele não falou esperem no, ele disse espera no. Então só pode estar falando consigo mesmo, está falando com a própria alma. E a gente tem a capacidade de conversar com a gente mesmo, não é isso? A gente conversa com a gente mesmo o tempo todo. De vez em quando a gente diz umas coisas para a gente que meio que nos sentenciam. Algumas pessoas, às vezes, até sem perceber, já fizeram na vida. Não que eu acredito que isso tenha tanto poder, mas de fato, às vezes tem algum poder, né? Dependendo de como a pessoa vive essas coisas. Algumas pessoas fazem consigo mesmo, sem nem perceber, alguns votos íntimos, que às vezes depois precisam ser quebrados. A pessoa fala assim: eu não vou casar nunca.
Deus me livre casar. Olha para algo muito bonito, sente aquela admiração, mas aí já sente uma inveja, já sente uma dor, fala assim, eu nunca que eu vou ter uma casa mesmo. Né? Nunca ninguém vai gostar de mim mesmo. Essas palavras para si mesmo, que viram como que um voto, vira como que uma trava. Aí tem psicólogo para ajudar, oração de cura interior. Veja, nós podemos falar com a gente mesmo. E olha o que o rei Davi está falando consigo mesmo, com a sua alma. Espera no Senhor e tem coragem. Às vezes a gente acha que é preciso ter coragem para ir fazer as coisas. E é preciso ter alguma coragem para fazer as coisas. Mas é preciso ter muita coragem para esperar. Espera no Senhor. E tem coragem. A coragem de ficar esperando. A coragem de não ir lá resolver do meu jeito. A coragem de não ir lá chutar o pau da barraca. A coragem de não ir lá pegar o telefone e mandar um áudio. Espera, você não terminou a novena. Você não falou que você ia fazer uma novena. E depois da novena você ia conversar esse assunto, seja ele qual for da vida. Seja uma roupa suja para lavar, seja uma proposta de dinheiro, de bem material. Você não ia fazer uma novena? E depois você ia ver isso? Quarto dia de novena, né? Já se sente blindado por 3 dias de reza, 4 dias de reza, lá vai mandar áudio. Espera no Senhor e tem coragem. É preciso ter muita coragem para esperar no Senhor. Espera no Senhor e tem coragem, vírgula. Espera no Senhor. Aprender a esperar em Deus. Porque Ele é luz e salvação. Aí a primeira leitura vai falar para nós de uma grande mudança, de um reflorescimento, de um deserto que vai florir. E aí nos sinais da primeira leitura que nós ouvimos aqui do profeta Isaías, o versículo 18 tem algo importante. Estamos em Isaías 29, 18, para quem está me acompanhando com a Bíblia, quiser grifar. Naquele dia, os surdos ouvirão a palavra do livro, os olhos dos cegos verão, no meio das trevas e das sombras. E aí em todos os versículos que de Isaías fala do Cristo, o ungido de Deus que viria, dos sinais messiânicos, sempre fala de surdo, fala de mudo, fala de aleijado e coxo, fala de leproso, e fala de cego, que o cego vai ver. Pois muito bem, o cego vai ver. E aí nós estamos no evangelho de hoje, de São Mateus. Em São Mateus tudo é dobrado, tudo que nos outros é 1, em Mateus é 2. Em São Mateus a cura do cego é 2 cegos ao mesmo tempo. E os cegos então começam a gritar por Jesus ao longo do caminho. Tem piedade de nós, filho de Davi. Tem piedade de nós, filho de Davi. Portanto, os cegos do evangelho de hoje, eles já enxergam bem, na fé. Ninguém ainda tinha chamado Jesus de filho de Davi. Chamar Jesus de filho de Davi, ou qualquer um outro que fosse chamado de filho de Davi, significa então crer que esse homem que está passando, ele é aquele que Isaías e todos os profetas falaram e que o povo esperava há séculos. Porque é interessante o ritmo de Deus, né? Diz ali, dentro de pouco tempo. Quanto tempo você acha que foi entre escrever dentro de pouco tempo e Jesus passar naquela esquina? Pergunta para quem está do seu lado, chuta aí, quanto tempo você acha que foi? Sabe quanto tempo foi? 7 séculos e meio. Pedro Alves Cabral chegou aqui há 5 séculos atrás. Falta 200 e poucos anos ainda. Mas 7 séculos. Dentro de pouco tempo. 7 séculos. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Pois muito bem. Aqueles 2 cegos não eram surdos. Eles vinham, com certeza, ouvindo falar que tem um homem vindo de Nazaré da Galileia, que o João Batista, e João Batista foi muito famoso, tão famoso quanto Jesus. O povo até achava que João Batista que era o Messias. E que o João, lá no Rio Jordão, apontou para ele e falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí um tanto de gente acreditou e foi atrás, um tanto de gente ainda não foi, não sabe se quer acreditar. E que esse homem, que até o João Batista apontou, eis o Cordeiro de Deus, já fez aleijado andar. Você acredita nisso? Agora imagina os 2 cegos sentados na esquina ouvindo isso.
Dali um tempo, passa um tempo, esse que o João Batista apontou, fez um aleijado andar, e o outro do lado pega e fala assim: ué, eu fiquei sabendo que ele fez aleijado andar. Você não está sabendo, está sabendo do mudinho que está falando, está até fazendo leitura na igreja. Passa um tempo, sabe aquele que o João Batista falou, que veio de Nazaré da Galileia, filho do carpinteiro, de José o carpinteiro, diz que fez um mudo falar, né? E um outro fala assim: rapaz, diz que fez um mudo, não tem um tal do aleijado também que está andando? Esses dias tinha 10 leprosos ali, os leprosos ali do bairro ali de baixo, ali, da outra cidadezinha, curou, e eles vão ouvindo falar sobre Jesus. E aí, veja bem, olha que importância das coisas. Esses 2 cegos um dia conversaram entre eles. Está lá em Imaginações, capítulo 8, versículo de 9 a 11. Está na minha cabeça, não está na Bíblia. Um dia os 2 conversaram e falaram assim: rapaz, já tem aleijado andando, o leproso já foi limpo, o mudo fala, não é isso? O coxo está correndo, jogando bola. Aí um fala assim: é bem que está escrito mesmo lá nos nossos profetas, né, que havia um homem que fazia tudo isso, né, que é o Salvador do mundo, não sei o quê. Aí o mais inteligente falou para o outro: Mário, você é burro, Mário. Aí o Mário falou para o outro cego: por quê? Eu até gosto desse homem aí. O que falta, Mário? Aí o cego inteligente falou para o cego Mário: também não está escrito que o cego vai ver, só falta o cego ver. Aí o Mário pegou e falou assim: é verdade, falta o cego ver. Ai, Mário, acorda, Mário, vamos se oferecer. Vamos se oferecer, porque se ele é mesmo o filho de Davi, ele precisa fazer cego ver. Até agora ele não fez cego ver, vai ver que ele não achou um cego ainda. Vamos aí você lá se oferecer. Ô filho de Davi, você quer cumprir com as profecias? Tem nós 2 aqui, só falta nós. E na verdade esses cegos estão se oferecendo a Jesus. E aí eles vão lá e gritam por Jesus: tem piedade de nós, filho de Davi. Por quê? Porque o cego mais inteligente, mais santo, convenceu até o cego mais burro, o Mário, de que ele é o filho de Davi, de que ele cumpre as profecias. E portanto, quando eles chamam Jesus de filho de Davi, eles estão professando a fé. O olho físico deles não enxerga, mas o olho do coração enxerga mais do que os próprios discípulos. Enxerga mais do que aqueles que estão onde Jesus vai, tinha uma galera atrás, mas talvez esse povo ainda não enxergava direito quem era Jesus. E eles gritam por Jesus, seguiam Jesus gritando: tem piedade de nós, filho de Davi. E Jesus fez o quê? Fez nada. Espera no Senhor e tem coragem. Jesus não faz nada pelos 2 cegos. Quando Jesus entrou em casa, os 2 cegos, muito oferecidos, entraram também. A casa nem era deles. Piadinha sem graça agora. Vai ver que eles não viram que a casa não era. Oh, meu Deus. Vai ver que eles não viram que a casa não era deles, entraram. Olha o que é a fé. A fé tira de nós certos recalques, certas vergonhazinhas, né? Você viu, para ser curado tem que ser um tanto quanto sem vergonha, né? Estão gritando atrás de Jesus. No outro evangelho vai dizer: manda eles parar de gritar. Eles não têm vergonha, porque eles estão cheios de fé. Por quê? Porque eles enxergaram uma realidade. E por que é que enxergaram uma realidade? Porque estavam ouvindo falar sobre Jesus. A fé vem pelo ouvido. A fé vem pela palavra de Deus, por alimentar dentro de nós uma verdade. E eles foram ouvindo falar tanto sobre Jesus que eles concluíram: é o filho de Davi. Mas inteligentes que eram, concluíram uma coisa: de tudo que a gente escuta falar sobre ele, é tudo igual àquilo que a minha inteligência sabe, o meu coração crê a respeito das profecias. E está faltando uma coisa, está faltando curar cego, e eu sou cego. Então vai ver que ele veio para mim, né? E veja, meus irmãos, Jesus veio para você, Jesus veio para mim. Porque não é só Jesus que se encaixa na Escritura, enquanto profeta, enquanto Messias, enquanto Cristo. Nós também nos encaixamos nas Escrituras, enquanto cego, paralítico, aleijado, enquanto pecador e pecadora que somos, nós também estamos na Escritura. E Ele veio para nós. Não tem nenhuma categoria humana para a qual Jesus não foi enviado. Entende? Todos nós estamos na Bíblia. E eles começam a gritar: tem piedade de nós, filho de Davi. Aqui já está a fé. Quando eles entram em casa, Jesus então pergunta: vós acreditais que eu posso fazer isso? Porque tem o grito que parece fé, mas não é fé, é desespero, né? É desespero. Às vezes a gente não sabe direito o que a gente quer da vida, não. Criança é muito assim, né? Adolescente é muito assim. Quer porque quer, fica até com febre se você não der.
fica lombrigado, aí vai para o postinho de saúde, pegando fogo de febre. Não vai? Ânsia de vômito, diarreia. Chega lá, não tem nada. O que pergunta? Mãe, ele está com muita vontade de alguma coisa? Deve estar com vontade de alguma coisa. Gente, eu conheci um rapazinho, quer dizer, quando eu conheci ele já era jovem, adulto. E o testemunho dele era o seguinte: ele era muito, muito pobre, mas pobre lascado de pobre. E aí vivia no fundo de uma fazenda lá, de um sítio. E um dia, por algum motivo, a única vez na vida lá, ele era ainda garotinho assim, ele com os irmãos, foram na casa de uma tia mais rica, remediada, enfim. E lá ele viu uma garrafa de vidro, né? Naquele tempo que tudo era garrafa de vidro. Ele viu uma garrafa de Fanta. E ele de algum modo intuiu, sem nunca ter visto aquilo, que aquilo era gostoso. E deu vontade nele. E deu vontade de tomar aquilo. Eu não sei se a mãe dele bateu e falou: para, na casa dos outros, né? As mães antigamente é assim, né? Nós vamos na casa só tio. Se você comeu alguma coisa, você apanha, né? Não pode comer, né? Então, ele encafifou com aquilo. E, gente, esse menino por anos sofreu. Ele voltou de lá com muita febre. E por anos ele teve convulsão. Essa história é séria. Até um dia que ele tomou Fanta. Até um dia que ele teve um dinheirinho, anos depois. E passando na frente lá de um barzinho de alguma coisa, essa merceariazinha, ele viu uma garrafa de Fanta. E ele comprou a Fanta. E tomou num gole só. Ele tinha, acho que, fantite aguda, não é possível. É o testemunho dele, dado em acampamento. Ele nunca mais teve convulsão. O desejo, o querer alguma coisa, né? Mas muitos de nós não sabemos o que queremos. Tem criança aí que fica com febre por causa de uma Fanta, aí você dá a Fanta para ele, toma 2 golinhos e deixa lá. Perdeu o gás, nem quer mais a Fanta. Está com febre porque quer um brinquedo. Você dá o brinquedo, não dá 2 dias, está jogado na sala, perdeu a peça, está sem a roda, não sabe para que serve. Então Jesus faz essa pergunta aqui. Porque a fé, ela pode ser confundida com puro desespero, com drama. Vocês acreditam mesmo que eu posso fazer isso? Ou é só um desespero interior de gritar que está cansado de ser cego? A gente tem as nossas dores interiores, não é? Quando o Santíssimo passa, às vezes, né? O dia deu uma sossegada, 12, 13 anos depois, né? Mas eu sei que na próxima paróquia que eu for, quando eu começar a andar com o Santíssimo, vai ser aqueles 2 anos de gritaria. Porque até que desencapeta, dá aquela primeira limpada. Senhor, misericórdia, Senhor. Eu tenho certeza que Jesus pudesse sair da hóstia e falar com a pessoa assim: você tem certeza que eu posso fazer o que você tanto está gritando? A resposta de muitos seria: não sei, o senhor pode não. Eu só queria dar um grito mesmo, vou para fora. Ser notado, porque aí alguém vem, passa o braço, não é isso? Bota a cabeça no ombro, com a mão. Aí a pessoa que estava firme até agora, quando ela sente que tem um braço, ela... aí ela quer desmaiar, quer repousar. Sei. Não é verdade? Vocês acreditam mesmo que eu posso? É um outro jeito e um mesmo jeito de dizer: é isso mesmo que você quer? Você quer mesmo enxergar? E aqui está, queridos: ao Senhor eu peço apenas uma coisa, só isso que eu desejo. Talvez o primeiro milagre da nossa vida seja a gente aprender a resumir nós mesmos. Não é verdade? Resumir nós mesmos. Às vezes eu percebo isso em mim. Ontem mesmo eu estava rezando e eu estou fazendo uma oração para algumas situaçõezinhas. E eu bolei um tercinho, inventei um terço para eu mesmo rezar por um período de tempo. Gente, ontem eu estava quase terminando o terço que eu mesmo inventei para certas coisas. E quando eu estava quase terminando, eu me lembrei o seguinte: eu não pedi aquilo pelo qual eu inventei o terço. Tem tanta coisa ao redor disso que a coisa mesma eu não tinha pedido ainda. Olha só. Faz assim para mim. Faz assim. Padre Mário. Fala assim: aí fica difícil, hein, seu padre? Fala para quem está do seu lado: eu acordando 6 da manhã para ouvir uma besta dessa. Gente, mas é impressionante. A gente começa a pedir uma coisa para Deus, a gente sente uma vontade, uma dor, seja lá o que for na vida, e a gente começa a caminhar naquilo, e a gente vai enchendo aquilo de apetrecho, e aquilo mesmo. Você tem certeza que eu posso? Porque você tem certeza que é isso que você quer?
Quer enxergar mesmo? Tem certeza que eu posso? E aí os 2 cegos físicos têm a fé já, né? Sim, Senhor, nós cremos. Pode dar um zóio novo aí. Estou pronto para receber. Não é isso? Estou pronto para receber. Estou pronto para enxergar. E é interessante, meus irmãos, a gente tem que estar pronto para aquilo que a gente pede também, sabe? Se a gente pede, a gente tem que estar pronto para o que pede. Né? Porque com certeza a vida desses 2 cegos daqui para frente não é que foi fácil também, não. Todo mundo tem uma pessoa chata, mas agora ele é o queridinho de Jesus. Não é isso? Mas desse cara um dia vai precisar de algum favor, não sei, pede para Jesus, não é Jesus? Você não é assim que Jesus? Aí eu fico imaginando ele marcando horário com Jesus, para falar, Senhor, é tão difícil, sabe? As pessoas ficam olhando para a gente, tirando sarro da gente. Meu amigo, você tem que estar pronto para o milagre, porque você receber um milagre de Jesus, tua vida muda. Você vira notícia, todo mundo vai te olhar. Você não tem direito de dar um espirro agora. Entende isso? Você não tem direito de dar um espirro. Esses 2 cegos aqui voltou para casa, eu tenho certeza que na hora que eles tomavam café da manhã e saía para trabalhar, se eles esquecessem a xícara do café em cima da mesa, se brincar a mulher ou o filho falou, oxi, não foi Jesus que te curou, esqueceu a xícara em cima da mesa. O cara não pode esquecer uma xícara mais, a vida dele agora, meu filho, não é fácil não. Estarmos à altura, estarmos prontos para aquilo que a gente está pedindo. Porque as bênçãos que a gente pede, elas mudam a nossa vida, elas nos redimensionam, e isso tem suas exigências. Tem certeza que eu posso? Você crê mesmo que eu posso? Você quer mesmo o que está pedindo? E a fé desses 2 é tão bonita, porque eles foram pedir para Jesus a raiz das coisas. É um desperdício você pedir pouco para quem tem muito. Não é verdade? Pedir pouco para quem tem muito? Pedir metade para quem tem tudo? E essa pergunta ela não é boba, porque eles podiam dizer, Senhor, arruma uma marmita para nós, nossa, um vale-refeição. Jesus, arruma uma roupa nova para nós, ó. Nossa, eu estou azedo, eu precisava de uma roupa nova. Eu precisava de um cachorro igual desse que gosta de vir em missa, ficar perto de mim, se alguém vier roubar minha moeda, ele late, ele pega, eles podiam pedir muita coisa, igual eu ontem. Comecei a colocar coisa ao redor do que eu estou pedindo, não pedi o que eu queria pedir. Mas eles vão na raiz da coisa, né? Na raiz do que eles querem, na raiz do que eles não podem. E aí Jesus vai dizer, Jesus tocou nos olhos deles. Olha que lindo. Jesus tocou nos olhos deles. Jesus tocou naquilo que na vida deles era sem vida. Eles não enxergam porque aquele olho está ali, mas ele não tem vida. Jesus toca no que não tem vida. A gente ouviu a primeira leitura. O Líbano, o deserto vai florir. A terra seca vai brotar coisa verde dela. Jesus toca no que está morto em nós. Por isso que sempre que a gente comunga, nesse gesto de põe a mão no seu coração, também é o gesto de deixar Jesus pôr a mão em nós, naquilo que está morto em nós. Também fisicamente. Às vezes o nosso corpo tem coisa que já está meio morto, atrofiado, inflamado, constipado, infeccionado, sendo machucado por um tumor, por uma doença. Jesus é cura. Senhor, põe a mão. Jesus pôs a mão naquilo que neles não funcionava. E Jesus pôs a mão nos olhos deles e disse algo maravilhoso: faça-se conforme com a forma. Conformar. Eu não me conformo com isso. Ou seja, isso é uma forma. E eu não me conformo, eu não caibo dentro disso, eu não aceito entrar dentro disso, eu quero ficar de fora disso, isso não vai me abraçar. É isso que significa dizer, eu não me conformo. Eu não me conformo com essa situação, ou seja, é uma situação e ela não vai ser a minha forma, eu não vou caber dentro dela, eu não quero caber, me machuca ter que caber. Então, conforme significa com uma forma. A gente sabe o que é uma forma, não sabe? Forma, formato, tamanho, desenho, forma de fazer bolo, forma de fazer vitral de igreja, forma. Jesus diz, seja feito com a forma que você me trouxe. Aí não tem umas formazinhas assim de fazer bolinho? Não tem? De fazer pudinzinho desse tamanho? Tem umas formas zona, não tem? Tem forma quadrada, tem forma redonda. Tem, não tem? Tem um monte de tipo de forma. Forma com a lateralzinha baixa, outra lateralzona alta. Leva o milagre com a forma que você trouxe. Pega que é teu. Se cabe muito, vai muito. Se cabe pouco, vai com pouco. Seja feito com a forma da vossa fé. Olha o que Jesus está dizendo para esses dois. Você pensa que não?
Acorda quem está do seu lado e fala assim, ele vai contar uma agora que você vai até rir. Eu vou te contar um que você vai até... E é verdade que eu vou contar, não é história de pescador, não. Isso é um fato. Na vida do Padre Pio. O Padre Pio tinha um dom de milagre, né? Não é nem de cura, tinha um dom de milagre. E um dia uma mãe chegou a Padre Pio, no final das missas dele, tinha muita gente, aquele povo tudo querendo passar a mão, né? Relar e pedir bênção. E uma mãe muito desesperada, achei que com mais desespero do que fé, coração de mãe, o filho cego, um menininho cego, garotinho cego. E ela começa a rezar e fala, Padre Pio, Padre Pio! E ele já estava atrasado, ele já tinha que estar lá dentro do convento já, e tanto que grita, e ficando meio histérica, e ele tinha as chagas, né, na mão, no pezinho, ele andava com muita dificuldade, então virar o corpo e ir ali, meu amigo, não era coisa fácil para o Padre Pio. E ela não quis esperar o outro dia, não, ela podia, né, no outro dia ficar mais na frente, chegar mais cedo. Não, ela quer porque ela quer agora, né? E ela quer porque ela quer, e o padre voltou, ele falou, o que foi, minha senhora? Ai, Padre Pio, reza para esse menino, é cego, tadinho. E pediu com muita fé, com aquele coração de mãe doído. E o povo ali, aí o Padre Pio foi perto dela, as outras todas viu que estava vindo perto da uma, voltou tudo. Aí começa de novo querer arrancar, passar a mão, ai, faz uma benção e tal. E os freios já puxando o Padre Pio para trás, porque muito doentinho, aquela coisa. O que a senhora quer? Ah, ele é cego, reza, padre, pede para Deus, põe a mão nele, reza por ele, para ele voltar a enxergar, para Deus abrir os olhos dele. Aí o Padre Pio falou assim, é isso que a senhora quer? Eu vou rezar, então só um dia, reza. Nem que seja para curar um olho só, enxergando de um olho só, tá bom. O Padre Pio colocou a mão no menino e falou assim, Senhor Jesus, Deus Pai misericordioso, escuta a oração dessa mãe, veio de tão longe, está aqui gritando, igual uma louca, tadinha, tem misericórdia dessa mãe, escuta o coração dessa mãe em favor desse filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo chagado, voltou para dentro. Quando o Padre Pio vira as costas e começa a andar, o menino começa, mama, eu vejo. De quantos olhos? Um só. Se arrependimento matar assim. Meu Deus do céu. Essa era a hora de falar, Padre Pio, pede para Deus abrir os dois olhos dele, dá inteligência, porque agora vai começar a estudar, né, filho? Né? Para passar na prova. Eu já pedi pacote completo, não é isso? Vai pedir o lanche, já pede batata e coca. É, na verdade. E o molinho, né? Aquela mulher tinha fé, ela tinha, mas ela vacilou, né? Na hora que o Padre Pio foi rezar, ela pede para Deus, nem que seja um olho já está bom, porque tipo 2 é muito, não sei o que ela pensou na hora. E por que Deus, através do Padre Pio, agiu assim? Essa história é fato, está em ata, isso tem testemunha. Porque Deus é ruim? Deus não é ruim. Deus em tudo é misericordioso e gracioso. Era para esse menino enxergar de olho nenhum. Está enxergando de um só, e olha com meio olho, hein? Rapaz do céu, dá para ler a Bíblia inteira, dá para ver muita coisa boa, como dá para ir para o inferno com um olho também. Então, um olho é muita coisa. Mas ali fica esse ensinamento, né? Essa vacilada que a fé dá. Podia pedir muito, resolveu pedir pela metade, pedir pouco. Seja feito conforme a vossa fé. Veja, queridos, a gente vem diante de Deus, a gente traz a nossa forma. Os mais velhos, quando ia na mercearia, você não levava a medida? Você sabe de onde veio a expressão, né? Enquanto você vem com o milho, eu estou voltando com o fubá. Você sabe onde vem essa expressão? Do tempo da guerra. Isso aprendi com a minha avó que me ensinou. Um dia lá tomando café com ela, ela contou, puxando assunto com ela, né? Fui fazer uma visitinha, e ela começou a falar do tempo da guerra, da Segunda Guerra. E aí aquela questão, né, dos italianos, quem era italiano, o eixo, aí não podia fazer compra, teve essas coisas, né? Tinha que economizar o querosene, aquelas coisas todas. E ela falou assim, você sabe onde veio? Enquanto você vem com a farinha, eu volto com o bolo. Essa expressão é essa, enquanto você vem com o milho, eu já estou voltando com o fubá. Por quê? Aí as compras eram abaixo de troca. E as pessoas já tinham suas medidas. Então, se você precisava de meio quilo de fubá, você já mais ou menos sabia quantas espigas ia. Então, você levava as espigas, deixava e já pegava o fubá correspondente e levava embora. Comprava na base da troca, quando não podia usar o dinheiro, né? Então, ou seja, o que você vai levar? Precisa de fubá? Você vai levar o quanto você trouxe. Seja feito conforme a tua fé. E essas espigas de milho da fé, meus queridos, somos nós que levamos a Deus. Portanto, a gente pode alimentar a fé, fazer a fé crescer. Fé cresce e fé diminui também. Fé é um organismo vivo. Fé cresce.
Cresce através da oração, da meditação, cresce através do louvor, cresce através da palavra, cresce através de conviver com quem tem fé. Não é isso? Cresce a partir de se afastar de quem não tem fé, muito pessimista, muito negativista, sabe? A pessoa, nada vai dar certo, nada tá bom, ninguém presta, ninguém é bom, a igreja só quer ganhar dinheiro do povo, eu não sei que tanto você reza, porque você vai na igreja, fulana também vai, é linguaruda, e a fé vai murchando. Ela murcha quando a gente fica remoendo os nossos votos íntimos. Eu nunca vou casar, eu nunca vou ter um carro, é porque eu nasci pobre, mas a gente que é pobre, você sabe, a gente tem que sofrer. E aí começa. A fé vem do alimentar a fé, e é possível alimentar a fé. Conforme você trouxe a forma, leva. Vai caber dentro da sua forma aí. Conforme vossa fé. E os olhos dele se abriram. E aí Jesus foi um gênio. Você quer fazer uma notícia correr, o que você fala? Fala para não contar. Meu irmão, você quer que ninguém saiba, não conta para ninguém, mas é ninguém mesmo. Ó, deixa eu te dar uma dica. Você ficou sabendo de algo ou está com uma situação na sua vida que você, que é o maior interessado, não está aguentando dentro de você. Porque te escandaliza, te causa ansiedade, te causa preocupação. Aí você vai e conta para alguém. Essa pessoa possivelmente também não vai aguentar dentro dela. E vai passar um tempo, ela vai contar para outro alguém. Deus abençoe que esse terceiro alguém seja assim, mas muito de Deus mesmo. Porque se não for, conta para um. E dentro de algum tempo todo mundo está sabendo. Porque também a gente tem esse gatilho do não, né? Jesus fala assim, ó, toma cuidado, tá? Conta para ninguém não. O cego não aguentou. Saíram e contaram para todo mundo. Contaram para todo mundo. E a fama de Jesus se espalha, né? Mas veja, queridos, faça-se conforme a vossa fé. A forma da fé. Diante de Jesus, que é a luz do mundo. O Natal, ele é a celebração da luz. O Senhor é minha luz e salvação. E o abrir os olhos para enxergar Jesus, a cura do cego, é a prefiguração do sacramento do batismo. Do leproso é a confissão. E dos cegos, o batismo. Quando os olhos se abrem para quem Jesus é, o filho de Davi, aquele que completa os versículos de 7 séculos atrás, é um enxergar, é o abrir os olhos da fé. E a fé pede o batismo. Nós, os que já somos batizados, o que a fé nos pede? Para confirmar a fé, fazer a fé crescer, pede a Eucaristia. Mas a fé, muitas vezes, nos pede aquilo que renova em nós o sacramento do batismo, que é o sacramento da confissão. Às vezes nós, as nossas miopias, enxergando meio cá, meio lá, a gente peca. E a fé pede proximidade. Então o sacramento que atualiza o sacramento do batismo, a graça batismal santificante, é o sacramento da confissão. E é a fé que abre os nossos olhos, inclusive para a gente enxergar os nossos pecados. Porque algo de errado não está certo em enxergar Jesus, louvar, cantar, comungar e não enxergar os próprios pecados. Algo de errado não está certo nesse olhar aí, né? Mas peçamos hoje ao Senhor, queridos, que pela palavra que escutamos, conforme a gente escuta também, cada um bota uma forma para essas coisas, mas que o Senhor venha em nosso auxílio, aumente a nossa fé, que a gente possa renovar hoje a nossa fé e dizer a Jesus, Senhor, eu creio que o Senhor pode, né? Eu creio que o Senhor pode. E que tudo aquilo que a gente escuta sobre o Senhor, tudo aquilo que a gente celebra, possa abrir os olhos do nosso coração, para que a gente possa viver inclusive milagres, né? E que diante do Senhor a gente chegue com uma forma muito grande. Que a gente chegue com uma forma capaz de levar todo o fubá possível, né? Toda a farinha possível. Porque o Senhor é generoso. Jesus não é tacanho. Mas às vezes nós somos um tanto quanto desconfiados, né? Então não peçamos pouco para quem pode fazer muito. Que você já assistiu, você pode ter acesso ao aprofundamento, ensinamentos práticos e as metas para a vida a partir dessa homilia. Acesse www.padremario.com.br.